Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Adonai Sabaoth. Aqui estamos nós mais uma vez, com grande alegria, para realizar um culto, para nos apresentar diante de Deus, para aprender, para mais uma vez nos aproximar um pouco mais desse Deus maravilhoso, ao qual hoje nós estamos aqui. Se não fosse Ele, se não fosse esse Deus maravilhoso, nós não estaríamos aqui. Por isso, eu convido você agora, onde você estiver, a levantar um clamor, pedindo para que Deus receba o nosso culto agradável, receba o nosso louvor, receba sempre toda a nossa gratidão a Ele e o nosso reconhecimento. Amém? Aleluia, Santo Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui diante da Tua presença. Nos prostramos, Santo Deus, diante de Ti, clamando, Santo Deus querido, a Ti que vem estar conosco, ó Pai, em mais um culto. Pai amado e querido, receba os nossos corações, receba as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Toma, Santo Deus querido, cada um dos Teus filhos, Pai amado e querido, e a Tua igreja, nas Tuas mãos. Vem, Senhor, estar conosco, ó Pai, do início ao final deste culto. Pai amado e querido, nos ensinando, Pai amado e todo-poderoso, recebendo de nós o nosso melhor louvor, o nosso clamor, a nossa adoração e o nosso reconhecimento, pois Tu és, Senhor, o Deus das nossas vidas. Pai amado, vem estar conosco, ó Pai, nos nossos lares, todo-poderoso, e aonde estiver, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, que a Tua graça nos alcance e receba sempre, sempre a nossa presença diante de Ti. Pai amado, é o que nós Te pedimos nesta hora, sempre em nome da Tua Santíssima Trindade, que vive, que reina e que prevalece para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Agora que nós fizemos a nossa apresentação, que nós nos colocamos diante de Deus, vamos louvar a Ele. Amém? Seguro
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, tua alegria vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, tua alegria vem do Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem
alguém que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém, irmãos? Agora que nós louvamos, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê entendimento e nos dê sabedoria. Amém? Vamos abrir o livro de Salmos, capítulo 27. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. Salmo, capítulo 27, versículo 1 e 3, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém, irmãos? Olha aí uma palavra que reconhece a presença, a grandeza e a fortaleza de Deus. Alguém que está caminhando com Deus, alguém que está na presença de Deus, alguém que está fazendo a vontade de Deus, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que está orando, alguém que está ali ouvindo a voz de Deus. Em determinado momento, ele diz: a quem eu temerei? Né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. O cristão tem ou não tem medo? O cristão, ele tem que ter medo ou ele não tem que ter medo? Pois é isso que muitas vezes toma as nossas vidas. O medo. Eu tenho medo. Você tem medo. Nós temos medos, irmãos. E o medo que eu estou falando não é aquele
de desagradar a Deus. Eu não estou falando do temor. Estou falando dos medos que nos atinge, dos medos que nos acomete, dos medos que vêm sobre as nossas vidas e que faz a gente parar de caminhar na direção de Deus. Medos que nos faz perder bênçãos, medos que nos adoece, medos que nos faz voltar atrás, medos que nos faz parar. O cristão, servo de Deus, ele não pode ter medo. Se ele anda com Deus, se ele está na presença de Deus, se ele caminha conforme a vontade de Deus, ele não pode ter medo. Mas o ser humano, a parte humana, a parte carnal, sempre nos atinge. E este medo nos atrapalha, irmão, na nossa caminhada com Deus. Às vezes você está andando com Deus. Às vezes você está fazendo tudo o que Ele pede. Às vezes você está alegre. Mas aí de repente vem algo maior do que tudo. E naquele momento você sente medo. Naquele momento você para. Naquele momento você recua e esquece do poder de Deus. Então Davi, no Salmo aqui, o que ele diz? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi está falando, Deus é a minha luz. Deus é aquele que me guia. Deus é aquele que me guarda. Deus é aquele que abre tudo aquilo que se levantar na minha vida, Ele abre para que eu passe. A luz é aquele que guia os passos dele. Então, Davi está falando, ó, em Deus eu consigo caminhar. Com Deus eu consigo andar. Por mais que haja as trevas, com Deus eu consigo andar. Porque Deus é a minha luz. Deus é a minha solução. Deus é a minha resposta. É em Deus que eu tenho que confiar. E ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ora, ele já está reconhecendo que ele jamais estará na escuridão, porque Deus é a luz da vida dele. E ele também está reconhecendo que ele está salvo, porque Deus é a salvação dele. Então ele, nesse momento aqui, ele fala, quem mais eu temerei? Se eu tenho um Deus que me salvou, se eu tenho um Deus que me guarda, que não me deixe andar nas trevas, Ele é a luz da minha vida, a quem eu temerei? Então eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, a quem você está temendo? Ao que você está temendo? E não continua na sua caminhada com Deus. Aquilo que tem se levantado na tua vida não é maior do que Deus. Aquilo que está tornando a tua vida difícil não é maior do que o teu Deus. Aquilo que está deixando escuro a tua vida, a tua caminhada, a tua estrada, não é maior do que Deus. Assim como Deus era na vida de Davi, Ele é na minha vida, Ele é na sua vida. Ele tem que ser luz, meu irmão e minha irmã. Deus tem que ser luz na tua vida. Você precisa entender que Deus é a luz da tua vida. Você precisa entender que Deus é a salvação da tua vida. E receber essa verdade, receber essa promessa, pois é Deus que está falando. Davi, quando ele reconhece, ele grita, a quem eu temerei? Deus é a luz da minha vida. Deus é a minha salvação. Eu vou temer ao quê? Ao homem? Não, meu irmão e minha irmã. Segure nas mãos de Deus todas as vezes que algo se levantar contra você. Eu não temerei, Deus é o Deus da minha vida. Amém? Lembrando, irmãos, que Davi, ele passou por estreitos,
ele passou por momentos difíceis, mas ele sabia que ele tinha um Deus. Então muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, o que é normal. Servo do Senhor, cristão verdadeiro, ele vai passar por batalhas, ele vai passar por lutas, ele vai passar por enfermidades, ele vai passar por tristezas, mas nada disso é maior do que Deus. Falar, meu irmão e minha irmã, é fácil. Deus, eu sirvo a um Deus maior do que todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que me criou. Eu sirvo ao meu Salvador. Mas aí quando vem a primeira batalha, você esquece. Eu esqueço. Às vezes quando vem o primeiro desafio, opa, eu tenho medo. Eu esqueço que não é para me ter medo. Com Deus, eu sou mais do que vencedor. Assim diz a palavra dele. Nós somos mais que vencedores. Então nós não temos que temer ninguém. Como Davi disse, a quem eu temerei? Ninguém. O nosso temor é de desagradar ao nosso Deus. Esse sim é o que temos que ter. Mas ao homem você não deve temer. Se você tem uma vida regrada, se você faz tudo certo, dentro da lei, e você está na presença de Deus, a quem você irá temer? Ah, mas vai acontecer isso, você vai ser mandado embora. Meu irmão, minha irmã, você tem um Deus maior do que todas as coisas. Quantas vezes eu passei por batalhas numa empresa, tentaram puxar meu tapete por diversas vezes, mas Deus estava ali me guardando. Todas as vezes que eu sentia medo, eu recorria a Ele. Nessa brincadeira foram-se mais de 30 anos nessa empresa. Você vê como que é as coisas. Quando você sentir medo, corra para os braços do teu Pai. Ah, mas não é para me sentir medo, mas ainda que o velho homem, ainda que a carne te trazer algum medo nessa vida, o que é normal, meu irmão e minha irmã, corra para os braços do teu Pai, teu Criador. E aí você fala, quer dizer que eu não tenho que sentir medo? Nós vamos sentir medo. A questão é, os medos que virão sobre a tua vida não pode fazer a tua fé diminuir. Os medos que te acometerem, que te atingirem na tua vida, no teu dia a dia, eles não podem ser maior do que o teu Deus. E olha, meu irmão e minha irmã, que no passado a gente vê tantos grandes homens e mulheres na presença de Deus, mas eles também tinham medo. Tanto é que todas as vezes que Deus levantava alguém para falar com o povo, nações, ele falava, não temas. Quantas vezes a gente viu isso na palavra de Deus, né? Não temas, falem, porque ele sabe que o homem, ele tem medo. E ele tendo medo, na presença de Deus, ele pode cair da fé. Ele pode perder a bênção. Ele pode impedir que a obra de Deus seja feita. Vamos ler Isaías 40, versículo 9, que diz assim, Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Amém, irmãos? Olha aí, o Senhor levantando um grande profeta, o Senhor falando com esse profeta, para ele falar com uma nação, com um povo. E o que o Senhor falava, não temas. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã?
Porque até o profeta ele tem medo. O profeta, na hora que ele está sendo usado por Deus, ele pode ter medo. E este medo fazer com que a obra de Deus não seja plenamente efetuada. Ou seja, ele pode esquecer de falar alguma coisa, temer falar alguma coisa. Por isso Deus sempre diz, não temas. E isso não é só o profeta. Às vezes Deus fala com você, vai, não temas. A gente tem, irmãos, muitos testemunhos na nossa igreja, glória a Deus. Muitos testemunhos de homens e de mulheres que venceram e que estão vencendo na sua vida, porque o Senhor deu a ordem e disse, vá e não temas. E a pessoa foi e não temas, não teve medo. A pessoa foi. Aquele que ouviu a voz de Deus não teve medo. E hoje está colhendo os frutos. Nós temos testemunho. Às vezes você vê pessoas de bem, pessoas que estão bem na vida, que estão com a sua família, que estão com o seu lar, que estão bem empregados. Com certeza, na presença de Deus, essas pessoas enfrentaram batalhas como Davi. Essas pessoas enfrentaram exércitos como Davi e venceram, porque não tiveram medo e receberam a promessa de Deus. Mas quando você tiver medo, corra para os braços do teu Pai. Chegue-se a Ele. Ele vai te fortalecer. E com o passar do tempo, seus medos vão sumir. O que você não pode é deixar que o teu medo cresça. E você pare de fazer aquilo que o Senhor tem te ordenado. Ah, mas não vai dar certo. Meu irmão e minha irmã, ande com Deus. Experimente andar com Deus que você vai ver se vai dar certo. Tenho certeza que você será vencedor. Tenho certeza que você será vencedora. O medo, ele te entristece. O medo, ele faz você voltar para trás. Você retrocede a tua vida. Você deixa de caminhar na direção de Deus. Você deixa de caminhar na sua própria vida. O medo faz você parar de pensar em algo. Você está ali caminhando, aí de repente você tem medo que aconteça algo. Aí você já começa a pensar naquilo. O medo te adoece. Você começa a se preocupar. O medo te causa uma preocupação. Essa preocupação, meu irmão e minha irmã, faz com que você perca sono. Olha só o que o medo é capaz de fazer. Você se enfraquece. Daqui a pouco você não quer ir na igreja. Você está triste. Porque algo lá atrás te trouxe medo. E você deixou esse medo crescer sobre a tua vida. O Senhor hoje está te falando. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Nós temos a história também de Josué e Caleb, que nós já conhecemos, uma grande história que nos dá tantos exemplos. Também fala de medo. Aquele povo que foi ver a terra prometida, quando eles voltaram para relatar o que eles viram, o que eles falaram, meu irmão e minha irmã? Tem muitos gigantes. Coitado de nós. O que será de nós? Olha o medo deles. Eles esqueceram o quê? Da promessa. Eles esqueceram de que Deus estava à frente. Eles esqueceram de que Deus era maior do que aqueles gigantes. Menos Caleb e Josué. Eles não tiveram medo. Eles foram fortes.
na fé. Eles creram na promessa. Pois se Deus está na tua vida, meu irmão e minha irmã, creia nas promessas. Você está fazendo a vontade de Deus, não temas. Não tema nada. Segue a tua vida caminhando com Deus. Quando eu falo caminhar com Deus, é você estar na presença dEle. É você ler a palavra dEle. Caminhar com Deus é você orar. Caminhar com Deus é você pedir direção a Ele. Caminhar com Deus é você aguardar a resposta. Caminhar com Deus é você pedir sabedoria. Caminhar com Deus é você ser sábio. É você cumprir os seus mandamentos. Caminhar com Deus é você agradar a Ele. Então você não precisa, você está fazendo tudo isso, você não precisa ter medo. Você será mais do que vencedor. Você será como Caleb, como Josué. Por mais que se levante gigantes na tua vida, por mais que os seus problemas sejam gigantes, por mais que as enfermidades sejam gigantes, há um Deus que fez promessa na tua vida. Há um Deus que te garante vitória. Há um Deus que te garante cura. Há um Deus que te garante alegria a você e aos teus. Amém? Vamos ler mais um exemplo de alguém que andava com Deus, mas que teve medo. Para você ver que você que tem medo, você não é uma pessoa anormal. Você é uma pessoa normal, assim como eu, que também tenho os meus medos. Vamos ler Mateus 8, versículo 23 ao 27, que diz assim: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Uma passagem que a gente já conhece. Uma linda passagem que a gente já conhece. Uma história que a gente lê e vê tantos testemunhos, né? Tantos ensinamentos nesses versículos. Pois aqui também fala sobre o medo. E não é alguém que não conhece a Deus. Está falando de pessoas que andavam com Jesus, de pessoas que viram os milagres que Jesus fazia, de pessoas que testemunharam próprio Jesus, Salvador, curando, salvando, curando enfermo, expulsando o demônio, trazendo de novo a visão para aqueles que não enxergavam. Enfim, pessoas que andavam com esse Jesus eram ensinados e de tabela viam, testemunhavam com o amor tudo o que Jesus fazia. E eles, mesmo assim, eles tiveram medo. De repente, ele estava num barco, né? E no meio do mar, o que aconteceu? Uma grande tempestade os atingiram. E eles temeram pelas suas vidas. E recorreram quem? A Jesus. E o que Jesus fez? Acalmou a tempestade. Jesus ouviu o clamor deles. Acalmou a tempestade. Mas ele disse:
homens de pouca fé. Então, meu irmão e minha irmã, aqueles homens, eles tinham fé, assim como eu e você tem. Só que o medo diminuíram a fé deles. O medo fizeram com que a fé deles diminuísse. E eles esqueceram que Jesus já tinha ensinado eles. Assim somos nós, irmãos. O Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem feito promessa na tua vida. E aí não vai passando o tempo, não acontece, as promessas não se cumprem. E aí você tem medo e esquece que o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso. A gente não deve temer. Se o Senhor fez promessa na tua vida, meu irmão e minha irmã, creia, no tempo certo vai acontecer. Continua a tua caminhada com Ele. De novo eu digo, continua a tua caminhada com Ele. Não tema. A gente vê aí acho que todos os ministros falam sobre como está o mundo. E o Senhor fala para os seus escolhidos: não temas, eu sou contigo. O que nos dá a esperança, o que nos dá a esperança de um dia estarmos com Ele, é essa promessa. Ele já está conosco. A nossa salvação, ela já começou. A nossa entrada na terra prometida, na nova Canaã, já começou. Ela já começou agora. Desde o momento em que você aceitou esse Jesus maravilhoso na tua vida, a tua salvação já começou. Então não tema. Não tema este mundo tenebroso. Não tema tudo isso que tem se levantado. Nós, nesse mundo, não conseguimos ver nada que nos alegre. Mas isso está na palavra de Deus. Nunca foi tão próximo a vinda de Jesus. Nunca foi tão próximos os acontecimentos que estão aí para nos mostrar que Ele está bem próximo de buscar a tua igreja. Então a gente vai ter muitas coisas que vai causar em nós medo. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, lembre-se, há um Deus que está aqui dentro de mim, está aí dentro de você. E quando vir esse medo, que virá, lembre-se desse Deus. Não se deixe vencer, seja como Davi. Clame ao Senhor como aqueles homens fizeram. Mas lembre-se que maior do que os teus medos é o Deus que te deu a vida. É o Deus que te escolheu. É o Deus que te chamou. Maior do que todo medo que se levantar contra você. Amém? Deus é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Ele está nos alimentando, Ele está nos ensinando. É um jeito de cuidar das nossas vidas. Nós temos os cultos no sábado, nós temos cultos no domingo, nós temos cultos online, nós temos grupos de orações, nós temos grupos de estudos, nós temos várias portas abertas para se aproximar desse Deus. Entre por elas. Não deixe que esse mundo tenebroso te trague, te leve, mine a tua fé, diminua a tua fé. Não deixe que esse mundo te cause medos. Venha caminhar com Jesus. Amém? Vamos louvar, né? E depois a gente volta para fazer a oração final. Amém? Anda no pecado, o meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, agora que a gente louvamos, nós vamos fazer a nossa oração final. O culto já está caminhando para o seu final. Foi maravilhosa essa palavra, eu também aprendi muito. A gente sempre é acometido por medos, né? Medo pequeno, medo grande. Que essa palavra venha nos fortalecer, que ela venha criar um start nas nossas mentes todas as vezes que a gente sentir medo. Irmão, a gente que foi escolhido por Deus, nós temos que ser diferente em tudo, mas colocando Ele sobre todas as coisas. Que Ele nos ajude a vencer os nossos medos e nos aproximar dEle todos os dias. Amém? Vamos fazer a oração final? Aleluia, Santo Deus Todo-Poderoso, bendito seja o Teu santo nome, ó Pai. Pai amado e querido, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta palavra. Senhor, que os medos que se levantarem contra os Teus filhos, que os medos que se levantarem contra as nossas vidas, ó Pai, sejam derrubados por terra. Pai amado, pois sabemos, Senhor, das Tuas promessas. Tu tens nos escolhido, Senhor. Tu tens separado os Teus filhos e as Tuas filhas deste mundo tão tenebroso. Pois, meu Deus, tira de nós o medo e faz-nos, Santo Deus querido, sentir a alegria de estar na Tua presença, de estar caminhando contigo. Pois assim, ó Pai, sim, verdadeiramente seremos mais que vencedores. Sejas Tu, ó Pai, em nossas vidas, nos fortalece todos os dias, nos dê bom ânimo, Senhor, ó Deus. Alegra, ó Pai, todo o nosso viver, pois Tu és a nossa alegria que jamais acaba. Senhor, entre em nossos corações, acampa os Teus anjos sobre os nossos lares, visita, Santo Deus Todo-Poderoso, toda a nossa parentela. Pai amado, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, que possamos, Santo Deus querido, estar sempre na Tua presença, pois nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê, Santo Deus querido, Todo-Poderoso, renovo, e que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo jamais se afaste de nós, ó Pai, pois nós precisamos de Ti. Todos nós, todos os dias, nós precisamos de Ti. Pai amado, que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance todas as vezes, Santo Deus querido, que errarmos, que pecarmos. Senhor, seja sobre nós o Teu perdão e a Tua graça. Pai amado, muito obrigado. Visita, Senhor, toda a Tua igreja, Adonai Sabaoth. Não deixe, Senhor, ó Deus, que nada venha nos abalar e que a gente continue, Senhor, na Tua direção, sempre forte, sempre, Santo Deus querido, Te glorificando e Te bendizendo. Pai amado, pois Tu és digno, sempre será, de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai amado Todo-Poderoso, eu finalizo, Senhor, ó Deus, este culto, em nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.